Olá, jovens do seminário, eu sou a irmã Ana Paula Naveca e hoje nós vamos estudar a lição 52 e 53, aula 35 do dia 23 de abril de 2025. Essas lições, elas tratam sobre ser um, fala sobre união e uma bênção maior do que todas as que jamais conheceste, que foi uma promessa que o Senhor fez a um homem chamado James Colville. Nessas duas lições, nós vamos estudar 3 sessões. Nós vamos estudar o final da sessão 38 de Doutrina e Convênios, vamos estudar a sessão 39 e a sessão 40. Então, tem bastante coisa para estudar hoje e princípios muito importantes para nós compreendermos, né, da história da igreja e também de adquirir atributos cristãos. Em dezembro de 1830, Joseph Smith estava trabalhando na revisão inspirada da Bíblia e recebeu o que agora nós conhecemos como Livro de Moisés, capítulos 6 e 7, na Pérola de Grande Valor. Esses capítulos fazem um relato de um profeta chamado Enoque e de seu povo. Como eles eram muito retos, unidos, o Senhor chamou esse povo Sião. Nessa mesma época, em dezembro de 1830, Joseph Smith havia recebido uma revelação, Doutrina e Convênios 37, da necessidade dos membros da igreja mudarem-se para Ohio. E na sessão 38, durante uma conferência, Joseph Smith, enfim, anuncia esse mandamento e começa a relatar e ensinar, através da sessão 38 de Doutrina e Convênios, como os santos se preparariam para se reunir em Ohio, como eles iam se preparar para fazer essa mudança. E a obediência desses membros da igreja precisaria se basear no mesmo tipo de vida que a Sião de Enoque tinha. Era um povo que vivia unido, vivia em retidão e estimavam uns aos outros. Então, na sessão Doutrina e Convênios 38, o Senhor esclarece os princípios que ajudariam os santos a se prepararem para a mudança para Ohio. E nesse processo, eles iam se preparar para receber a lei do Salvador e serem investidos com o seu poder. No início da sessão de Doutrina e Convênios 38, versículo 4, o Senhor fala novamente sobre a Sião de Enoque. Fala das promessas que o Senhor derramou sobre aqueles que creram no nome dele e o quanto ele intercedeu por eles diante do Pai. Então aí, mais uma vez, o Senhor está comparando, né, a necessidade dos membros da Igreja Restaurada dos últimos dias se prepararem para ser como uma Sião de Enoque, cheios de virtude, de união, para que eles pudessem ir para o Ohio e fazer florescer a Igreja Restaurada. Mais adiante, nos versículos 24 e 25, o Senhor explica algumas coisas que eles precisariam fazer e enfatiza isso nos 2 versículos. Vamos ler então os versículos 24 e 25. No 24 diz assim: "E que todo homem estime a seu irmão como a si mesmo, e pratique a virtude e a santidade diante de mim. E novamente vos digo, que todo homem estime a seu irmão como a si mesmo." Então a gente percebe que nesses versículos, tanto no 24 como no 25, o Senhor repete o mesmo conselho. Que todo homem estime a seu irmão como a si mesmo. E no 25, ele retoma esse mesmo pensamento. Que todo homem estime a seu irmão como a si mesmo. Então percebemos aí que esse é um conselho que o Senhor quer enfatizar conosco. Ele quer que nós possamos dar atenção para esse conselho. Então, nós precisamos entender o que significa estimar a seu irmão como a si mesmo. Então, essa frase, estimar seu irmão como a si mesmo, foi enfatizada pelo Senhor 2 vezes nas escrituras anteriores. Então, o que significa isso? Vamos tentar entender melhor.
E vamos utilizar duas escrituras do Novo Testamento, Mateus 22, 36 a 39, em que o Senhor é questionado quando perguntam assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em João 13, 34 a 35, o Senhor também explica algo semelhante. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, através dessas escrituras, nós podemos compreender um pouco sobre o que o Senhor quer dizer quando ele fala que nós precisamos estimar uns aos outros como a nós mesmos. Tem muito a ver com amar, ser compassivo, ter paciência, ter tolerância. Isso significa estimar a seu irmão como a si mesmo. Um dos entendimentos que podemos ter através das escrituras. Claro que, para responder essa pergunta, poderíamos usar muito mais escrituras com sentidos mais amplos. Mas na base tem a ver com amor, tem a ver com caridade. Continuando, nos versículos 26 e 27, Doutrina e Convênios 38, o Senhor nos dá uma parábola para que possamos compreender um pouco melhor sobre como estimar os seus filhos. Nessa parábola, o Senhor diz assim: Pois qual é o homem entre vós que, tendo 12 filhos, que o serve obedientemente e não faz acepção deles, diz a um: Veste-te com mantos e senta-te aqui. E ao outro: Veste-te com trapos e senta-te acolá. E olhando para seus filhos diria: Sou justo? Eis que isto vos dei como parábola, e é como eu sou. Digo-vos: sede um, e se não sois um, não sois meus. Então, o que nós podemos... Agora vamos parar um pouco para pensar sobre essa pequena parábola. O que o Senhor está querendo nos ensinar aqui? Estimar uns aos outros pode significar também ser justo, agir com justiça. Estimar uns aos outros significa que o Senhor não faz acepção, não diferencia um do outro, não veste um com mantos e outro com trapos. E o Senhor cuida de cada um dos seus filhos igualmente. E ele enfatiza no 27, sede uns, e se não sois uns, não sois meus. Na citação de Elder Cook, nós aprendemos o seguinte: mesmo com a diversidade de idiomas e com as belas e inspiradoras tradições culturais, precisamos ter os corações entrelaçados em união e amor. O Senhor declarou enfaticamente que todo homem estime a seu irmão como a si mesmo. Sede um, e se não sois um, não sois meus. Embora valorizemos muito a diversidade cultural adequada, nossa meta é de sermos unidos na cultura, nos costumes e nas tradições do Evangelho de Jesus Cristo em todos os aspectos. Então, estimar uns aos outros, independente das nossas diferenças, sejam elas culturais, raciais, financeiras, estimar um ao outro de forma adequada é sermos unidos no Evangelho de Jesus Cristo. Agora nós vamos assistir um vídeo lindo No que alto fala da sobre Cordilheira dos que mesmo Andes, com na América do Sul, a diferenças, nós neve podemos derrete seguir e as juntos águas e da chuva fortes. se juntam Vamos e assistir dão o vida vídeo a um com a nobre narração rio, de Elder Olívio crescendo em Soares. extensão e força.
Ele esculpe o solo das montanhas e desfiladeiros, levando consigo corrente abaixo a terra que dissolve até os vales brasileiros. O rio, batizado de Solimões, exibe sua cor marrom ao correr através das planícies da floresta amazônica. Por quase 2.000 quilômetros, sua poderosa correnteza flui, solitária e altiva. Ao norte, a exuberante e densa floresta brasileira dá à luz outro poderoso rio, o Rio Negro. Minerais e outros elementos do rio transformam suas águas em uma corrente transparente, porém escura. Por mais de 2.000 quilômetros, ele serpenteia em meio às planícies, solitário, e assim como seu primo, o rio Solimões, ele se torna cada vez mais forte com o acréscimo que recebe de seus afluentes ao longo de sua jornada. Ambos os rios se tornam poderosos, distintos e independentes. No entanto, as correntes dos Solimões fluem mais rapidamente do que as do Rio Negro e suas águas são mais frias. As águas do Rio Negro são escuras, mas transparentes, enquanto as dos Solimões são densas e repletas de sedimentos. A despeito de suas diferenças em cor e em temperatura e composição, os dois rios finalmente se encontram nas cálidas florestas do norte do Brasil. Entretanto, mesmo após se encontrarem, as águas desses dois rios fluem por muitos quilômetros, sem se misturar. Elas permanecem separadas e resolutamente independentes, como se lutassem entre si dizendo: sou forte sem você, você não vai me transformar. Porém, o solo abaixo dos dois rios começa a se aprofundar e os dois rios começam a fluir mais rapidamente, agitando-se e se misturando um ao outro, finalmente tornando-se completamente diferentes do que eram. Agora, os dois rios, harmonizando suas diferenças, se tornam um, o rio mais poderoso do mundo. O recém-formado rio Amazonas flui com tal poder que, ao se encontrar com o Oceano Atlântico, empurra sua correnteza de água doce quilômetros adentro das águas salgadas. Uma pessoa observadora poderia dizer que pessoas como você e eu são semelhantes às poderosas águas desses dois rios. Somos diferentes em cor, características, cultura e crenças. Somos únicos e independentes, fluindo pela vida com nossas próprias e exclusivas preocupações. Como podemos fluir juntos em união? Como podemos ser unidos com tantas diferenças entre nós? Os ensinamentos de Jesus Cristo nos convidam a sermos um. Assim como os dois rios, independentes e magníficos, nós também podemos nos tornar um. Ao encontrarmos as pessoas do mundo a nosso redor, podemos escolher incentivar e amar uns aos outros, conforme ensina o Evangelho de Cristo. Com a ajuda dele, podemos combinar nossas qualidades singulares, a fim de formarmos uma poderosa força para o bem que não podemos criar sozinhos. Assim como os rios Solimões e Negro, que por fim se unem, tornando-se o rio mais poderoso do mundo, como seguidores de Jesus Cristo, também podemos nos unir e nos tornar um povo poderoso, fluindo juntos como um em Cristo e um com o próximo. Então, após esse vídeo lindíssimo que nós assistimos, com a narração de Hélder Ulisses Soares, que inclusive falou dos rios aqui da nossa região, da minha região,
a região amazônica, pause esse vídeo e responda essa primeira pergunta. Que diferença pode fazer em sua vida demonstrar mais amor pelas pessoas e estar mais unido à igreja? Então, você vai responder essa pergunta no formulário que está na descrição desse vídeo. Você transcreve a pergunta e responde de acordo com o que você está vendo aqui. Após essa primeira pergunta, nós vamos iniciar a próxima lição, em que vamos estudar as sessões de Doutrina e Convênios 39 e 40. E para iniciar essa lição, vamos relembrar o conceito sobre convênio baseado na citação de presidente Russell M. Nelson, que diz assim, que um convênio é uma promessa sagrada a Deus. Ele determina os termos e cada pessoa pode decidir quanto a aceitá-los. Se a pessoa aceitar os termos do convênio e obedecer às leis de Deus, ela recebe as bênçãos associadas ao convênio. Então, iniciemos essa aula relembrando o conceito de convênio, porque nas sessões 39 e 40, o Senhor fala sobre esse homem chamado James Coville. Ele era um ministro metodista. Quando ele ficou sabendo sobre o profeta Joseph Smith, Coville ele ficou tão animado, empolgado com o evangelho restaurado, que ele prometeu ao Senhor que obedeceria a qualquer mandamento que o Senhor lhe desse por intermédio de Joseph Smith, o profeta. E o Senhor, conhecendo James Coville, trouxe a sessão 39, essa revelação específica para ele. E o Senhor diz no versículo 7, e agora, eis que te digo, meu servo James, tenho observado tuas obras e conheço-te. E em verdade eu te digo, teu coração é agora reto diante de mim, e eis que sobre tua cabeça conferi grandes bênçãos. Entretanto, conhecer-te grandes tristezas, porque me rejeitastes muitas vezes, por causa do orgulho e dos cuidados do mundo. Então, o Senhor conhecia James Coville. Essa revelação foi dada para ele. Mas assim como James, nós podemos também mudar nosso nome nessa sessão e ver quais foram as promessas que o Senhor fez para James. E aí nós podemos trocar pelo nosso nome, para saber que promessas o Senhor tem para cada um dos filhos que fazem convênios com ele. Nos versículos 10 a 12 de Doutrina e Convênios 39, o Senhor convida James Coville e a cada um de nós a fazer convênios com ele. Então vamos pensar como se fosse esse convite para cada um de nós. Versículo 10 diz assim, mas eis que chegados são os dias de tua libertação, se atenderes à minha voz, que te diz, levanta-te e sê batizado e lava teus pecados, invocando o meu nome, e receberás o meu espírito e uma bênção maior do que todas as que jamais conheceste. E se fazes isto, prepararei-te para um trabalho maior. Tu pregarás a plenitude do meu evangelho, o qual enviei nestes últimos dias, o convênio que enviei para recuperar meu povo que é da casa de Israel. E acontecerá que o poder descansará sobre ti, terás grande fé, e eu estarei contigo, e irei adiante de tua face. Nessas escrituras, nós podemos identificar um importante princípio. Um princípio que, se nós fizermos e guardarmos os convênios sagrados com Deus, nós vamos receber poder. O poder descansará sobre cada um de nós. Então, o princípio é que se fizermos isso o quê? Levantar, ser batizado, lavar-nos dos nossos pecados, receber o Espírito Santo, nós vamos ter o poder e o Senhor estará conosco. Isso vai adiante de nós. Então, aqui nós percebemos a grande promessa que James Coville recebeu
para realizar convênios com o Senhor, convênio batismal e convênios maiores. E além desses versículos, nos versículos adiante, 13, 14 e 15, o Senhor continua prometendo bênçãos para ele, inclusive informa para James Covell que ele seria chamado para servir nas terras do leste. Quer dizer, não para as terras do leste, ele é chamado para ir para as terras do oeste. Então, continuando ainda nesses versículos, o 13, 14 e 15, James Covell é chamado para trabalhar na vinha do Senhor, para edificar Sião, a igreja, trazer a luz, né? Fazer com que a Sião regozije e floresça nos montes. Ele é chamado não mais para trabalhar no leste, mas trabalhar no oeste. Ele também é convidado a ir para o raio, junto com os santos. E a promessa do Senhor é grandiosa para James Covell e assim para cada um de nós. Então, queridos jovens, baseado no conceito de convênios que nós estudamos e as promessas que o Senhor fez a James Covell, como o conselho do Senhor a James Covell se aplica a nós hoje em dia? Então, pause esse vídeo e responda no formulário que está na descrição aqui desse vídeo essa segunda pergunta. Depois de responder essa pergunta sobre como aplicar o convite do Senhor em nossas vidas, de fazer convênio com eles, nós vamos estudar agora a seção curta de Doutrina e Convênios 40, de 1 a 3, que foi uma revelação dada para Joseph Smith e Sidney Rigdon sobre James Covell. Essa revelação deixou claro que James Covell ele rejeitou o chamado do Senhor. Ele recebeu a palavra com alegria, mas com a tentação de Satanás, o temor da perseguição e os cuidados com o mundo, fizeram-no rejeitar a palavra do Senhor. Então, nós podemos ler aqui nessas escrituras, Doutrina e Convênios 40, o seguinte: eis que em verdade vos digo que o coração de meu servo James Covell era reto diante de mim, pois fizera comigo convênio de que obedeceria a minha palavra. E ele recebeu a palavra com alegria, mas imediatamente Satanás o tentou, e o temor da perseguição e os cuidados do mundo fizeram-no rejeitar a palavra. Portanto, quebrou meu convênio, e cabe a mim fazer com ele o que me parecer melhor. Então, nós percebemos que nessas sessões, tanto a 39 quanto a 40, nós vemos a utilização dessas palavras, né, parecidas com a parábola do semeador, onde o Senhor fala sobre o temor da perseguição e os cuidados do mundo, que fazem com que várias sementes que são lançadas, que é o Evangelho, que são lançadas ao solo, nem todas brotem ou permaneçam, né? Porque alguns solos são férteis, outros são espinhosos, outros são duros. E como na parábola do semeador, a seção de Doutrina e Convênios 79 e 40 utiliza essas palavras como uma forma da gente entender que tem sementes que caem entre espinhos. E nessa comparação que Jesus faz na parábola do semeador, essas sementes são aqueles que ouvem a palavra, mas são sufocados pela falsidade e riquezas e os cuidados deste mundo. E alguma dessas riquezas ou de cuidados do mundo na vida de James Covell tinha a ver também com o fato de que mudar-se para o raio, isso é, mudar-se para o oeste, faria com que ele estivesse longe de tudo que ele construiu ao longo da vida, né? Seria um grande sacrifício, porque ele deixaria uma grande família, amigos, uma comunidade na qual ele já tinha bastante envolvimento em Nova York, para mudar-se para o raio. E pareceu muito difícil essa missão para ele. Então, isso é uma reflexão para cada um de nós, né? O Senhor, ele nos convida, ele, claro, nunca nos impõe, e nós fazemos escolhas. Mas as bênçãos que o Senhor promete são verdadeiramente muito grandiosas. E nós precisamos estar dispostos a fazer sacrifícios para seguir ao Senhor. E o Senhor está disposto a estar conosco, como Ele bem prometeu nos versículos anteriores, que Ele vai estar conosco e vai nos dar acesso a um poder maior. Sobre essa questão de receber um acesso maior
ao amor e ao poder de Deus, quando nós somos obedientes aos seus convênios, nós vamos ler uma citação no próximo slide de presidente Roosevelt M. Nelson. Nessa citação, o presidente Roosevelt M. Nelson nos ensina que todos os que fizeram um convênio com Deus têm acesso a um tipo especial de amor e misericórdia. Uma vez que tivermos feito um convênio com Deus, nosso relacionamento com Ele se torna muito mais próximo do que antes do convênio. Agora estamos unidos por causa de nosso convênio com Deus. Ele nunca se cansará de procurar nos ajudar e nunca esgotaremos sua paciência misericordiosa para conosco. Cada um de nós tem um lugar especial no coração de Deus. Ele tem grandes esperanças em relação a nós. Conseguem ver o significado disso? Aqueles que guardam seus convênios com Deus se tornarão uma geração de almas resistentes ao pecado. Aqueles que guardam seus convênios terão forças para resistir à influência constante do mundo. Então, com essa citação, jovens, nós podemos refletir sobre as escolhas que nós temos feito em guardar os convênios de Deus. E o profeta de Deus está nos ensinando que, quando nós guardamos esses convênios, nós recebemos um tipo especial de amor, misericórdia, ajuda, paciência, sempre, em todas as coisas. Talvez a gente pense assim, nossa, e se a história de James Coville tivesse tido um outro desfecho? Mas algo que nós podemos pensar é sobre nós mesmos. Nós podemos sempre escolher guardar os mandamentos do Senhor, para que possamos ter um desfecho cheio de esplendor, cheio de força e resistência ao mal do mundo. Que cada um de nós possa escolher sempre guardar os convênios de Deus e resistir contra todas as influências, ser mais firmes, ser mais confiantes que Deus conhece todas as coisas e sempre está disposto a nos ajudar. Nós não estaremos sozinhos quando nós escolhermos seguir o Evangelho de Jesus Cristo. E disso eu sei, e compartilho com vocês meu testemunho de que desde que quando eu fiz o meu primeiro convênio, o convênio do batismo, quando eu era uma jovem de 18 anos, há 20 e tantos anos atrás, o Senhor sempre esteve ao meu lado, me guiando com paciência, me ajudando a aprender mais sobre como ser mais parecida com Ele. Eu sei que esse amor ele despende a todos os seus filhos, porque como nós aprendemos na parábola anterior, todos aqueles filhos que o servem obedientemente, ele trata igualmente, sem fazer acepção. Ele veste a todos com um manto e pede que sente e se aproxime bem próximo dele. Eu realmente sei que isso é verdade. Eu sei que o Senhor nos ama e que Ele quer que continuemos a fazer convênios e guardemos esses convênios e nos apeguemos a esses convênios, permanecendo firmes no caminho do convênio, permanecendo firmes no caminho de volta ao Pai Celestial. E esse é meu testemunho e minha aula que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, jovens, eu acabei me empolgando no último slide, mas assim, na verdade temos mais uma pergunta para responder, ok? O que o Salvador nos convida a fazer para receber o seu poder? Por favor, pause esse vídeo, vá lá no formulário que está na descrição e responda essa última pergunta no slide de hoje, na aula de hoje, ok? Uau, foi muito bom ter você aqui. Muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada por assistir o vídeo. Por favor, lembre-se de responder as 3 perguntas desse vídeo no formulário que está na descrição e encaminhe para o e-mail do seu professor e do seu coordenador. Até breve. Tchau, tchau.